pessoal, tudo bem? Durante essa semana você vem recebendo os nossos e-mails e eu estou aqui para cumprir com a nossa promessa. No primeiro e-mail que você recebeu, nós te prometemos um bônus especial, que na verdade é o nosso presente pela sua companhia. Esse presente é uma entrevista com o professor Ed Borne. O professor Ed Borne, ele é educador físico, coach e trainer em programação neurolinguística e agora consultor do site Ponto de Largada. Bem, eu também preciso me apresentar, você talvez não me conheça. O meu nome é Cláudio Altman, eu sou educador físico, sou sócio fundador e também responsável técnico do site Ponto de Largada. Olá Ed, um imenso prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado. É uma honra realmente, Cláudio, estar aqui, principalmente nesse momento tão especial, que é um momento de renovação do Ponto de Largada. Então, fico muito feliz, principalmente pela afinidade que a gente vem conquistando ao longo desse tempo. Ed, olha que bacana. Ao longo desses 2 anos do Ponto de Largada, nós tivemos mais de 6 mil usuários cadastrados no nosso sistema. Essas pessoas estavam aqui no Brasil e nós tínhamos também gente fora do Brasil treinando conosco. Essas pessoas constantemente nos enviavam perguntas, dúvidas relacionadas às questões técnicas ou questões fisiológicas. Muitas dessas dúvidas nós conseguimos resolver. O grande problema que nós tínhamos era com relação às questões motivacionais. Nós não tínhamos bagagem para responder essas pessoas. E eu separei aqui algumas dessas perguntas que eu gostaria de fazer para você, para que nós possamos ajudar o pessoal que está em casa a entender um pouco dessas questões motivacionais. O que é a motivação? O que é, Ed, a motivação para treinamento? Tá, então é o seguinte, a primeira questão que a gente tem que entender, quando a gente vai entender de motivação, é onde que ela se encaixa. Ao longo da história, ao longo de todos esses anos que nós somos formados, a gente focalizava muito fisiologia, metodologia de treino. Então a pessoa, quando ela ia desanimando, a gente trocava o treino dela. Então, não, vamos lá, vamos definir melhores metodologias de treino. Não dava resultado. Aí, não, então é técnica. Deve ser alguma questão relacionada ao esforço e à segurança dela. Então, vamos lá, desenvolvemos as técnicas, né? Focamos em técnica, desenvolvemos. Ao longo da história, a gente viu que, esses 2 pilares ainda assim não eram suficientes para fazer com que ele continuasse treinando. O que aconteceu comigo? Eu fui atrás dessa resposta e encontrei, Cláudio, um terceiro pilar, que foi o pilar que realmente fez toda a diferença, que é o pilar mental. Não adianta só ter a melhor metodologia do mundo e também ter a melhor técnica do mundo se a tua cabeça não é boa para aquele tipo de resultado. Então, eu me desenvolvi, fui estudar essas questões mentais para entender passo a passo. Assim como nós evoluímos na fisiologia passo a passo, a técnica também evolui passo a passo. O treinamento mental, que é a parte da cabeça dele, preparar a sua cabeça para ter todos os resultados que você quer, também necessariamente passa passo por passo. Que bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para a gente sair um pouco do plano teórico, né? Como é que você consegue realizar um treinamento mental? Você consegue citar um exemplo para mim, para o pessoal entender direitinho o que é o treinamento mental? Consigo. É muito simples e muito clássico, Cláudio. É o seguinte, o que nos motiva na vida, são 2 forças. Tá? Uma força é chamada de dor e a outra força é chamada de prazer. Só existem esses 2 motivos, Cláudio, tanto para mim quanto para você ou para qualquer pessoa que esteja nos assistindo. No mundo, existem essas 2 forças, tá? Vamos dar um exemplo. Ed, como é que funcionam essas forças então? Vamos supor que uma pessoa queira emagrecer, nosso ouvinte queira emagrecer. Poderia ser a dor dele? Ele olha para a situação dele, ele olha para ele e fala assim, nossa, eu tenho uma dor. Talvez eu não seja o herói do meu filho, talvez eu não consiga executar determinados movimentos que são necessários para me fazer feliz. Então eu tenho uma dor, nossa, talvez eu não seja o herói, talvez eu não consiga tudo que eu quero, mas então eu quero fugir daqui. Mas se eu quero fugir daqui, Cláudio, talvez eu indo para lá, eu estou fugindo. Mas será que eu estou indo na direção que eu quero? Não necessariamente. Então, tão importante é saber
aquilo que é a minha dor, é importante também saber o que é o meu prazer. Para que eu, ao longo do tempo, eu entenda, então eu quero fugir daqui e quero me aproximar disso. O que é aproximar disso? É eu me aproximar na praia, eu consigo correr com meu filho, eu consigo ensinar meu filho a andar de bicicleta, eu consigo jogar futebol com meu filho. Então eu saio de uma dor, algo que me dói, que eu estou usando o mesmo exemplo, emagrecer, por exemplo, quero sair daqui. Quando eu olho para cá, eu tenho que ir me desfocando disso e olhando para aquilo que eu quero, que é o meu prazer. Mas a dor também é uma coisa importante. Também nos ajuda a continuar, né? Nos ajuda a tirar da inércia, Mas não é? sem dúvida, sem dúvida. A dor lembre-se, são duas forças. Nenhuma é boa ou ruim, são duas forças. Então é muito importante você saber o que dói, porque você quer fugir daquilo. E essa força da dor, ela te impulsiona demais. Só que só querer fugir da dor, você está olhando para a dor o tempo todo. Então, ao longo desse processo, eu vou desviando o meu olhar para aquilo que me dá prazer. Né? Então, essa é a ideia. Essa é a relação, por exemplo, de um dos fatores que nós vamos treinar ao longo do processo dentro do site. É impressionante de como o que você acabou de falar agora responde um monte de questões que nós recebemos por e-mail. O que eu queria saber é o seguinte, como é que nós vamos aplicar isso? Como isso será aplicado no site Ponto de Largada? Legal. Cláudio, é o seguinte, toda a estrutura de desenvolvimento de agora em diante, deste lado mental do site, ele é baseado numa estrutura muito profunda chamada programação neurolinguística. Ao longo desses últimos 15 anos eu fui estudar isso para entender a cabeça, para interferir nesses pensamentos das pessoas, para que elas pudessem ou iniciar seu processo e se manter pelo resto da vida, e também para aqueles que já estavam, mas tinham dificuldade, sofriam para se manter, continuar. Mas como que isso funciona? Da onde que vem a programação neurolinguística? A programação neurolinguística, Cláudio, estudou pessoas de altíssima performance. Qual era aquilo que nós chamamos de mindset? Qual era a cabeça? Por que pessoas conseguem tanto resultado e outras não conseguem tanto resultado assim? O que passa pela cabeça? Como é que ela é programada para ter? Ed, então eu vou me tornar um maratonista, a alta performance? Não necessariamente, porque às vezes, Cláudio, o fato de uma pessoa ser sedentária, o fato dela caminhar 3 vezes por semana regularmente, já é alta performance para ela. E pode ser a sua situação, pode ser a situação das pessoas que nos ouvem. Você quer dizer então que nós somos condicionados, é isso? Isso, essa é a parte legal, Cláudio. Esse que é o que dá o brilho a todo o método. É que nós temos condições de mudar e nós somos condicionáveis. A partir do momento que a gente sabe uma forma diferente de pensar, a gente se condiciona a isso. Por isso que pessoas conseguem mudar. É normal que isso aconteça. A diferença é o quê? Que nós vamos ter uma estrutura para que isso aconteça. E não simplesmente ficar à mercê da vida esperando que, espero que um dia chegue a minha motivação. Né? Nós vamos interferir nesse processo. Eu estou muito curioso em entender como é que você foi procurar isso. Da onde surgiu, assim, como é que você chegou, falou, não, eu vou buscar essa programação. Como é que a programação neurolinguística entrou na tua vida? Cláudio, exatamente pelas mesmas razões que vocês. O que aconteceu ao longo da minha experiência profissional, desde que eu me formei? Eu era muito técnico, Cláudio, eu sempre gostei muito de estudar, então eu investia muito tempo nessas questões fisiológicas e técnicas. E eu acabei me frustrando, sinceramente, porque eu fazia planejamentos, Cláudio, ficava dia após dia, muitos dias fazendo planejamento para os meus alunos, e chegava lá, eles faziam alguns treinos e de repente paravam. Isso para mim, Cláudio, me gerava uma dor como um profissional. Eu falei assim, não, eu preciso encontrar onde é o ponto para eu interferir nessas decisões. Por exemplo, eu ficava lá, 10 dias fazendo uma programação de 4, 6 meses para o meu aluno. Aí meu aluno ia lá numa churrascaria e comia. Falei, não vou mais permitir isso. E não era para mim, era para ele, porque ele me pedia para ajudar ele, só que ele, numa tomada de decisão, num momento de fragilidade, ele acabava não fazendo aquilo que a gente tinha combinado. E todo aquele planejamento que eu havia feito ia por água abaixo. Então isso me motivou muito para resolver uma frustração minha,
como profissional, falo assim, não, eu vou descobrir o que aonde é o gap aí dessa situação, para que eu consiga realmente ajudar ele. Então, ao longo desse processo, eu consegui descobrir todas as respostas que eu precisava dentro da programação neurolinguística. Que bacana. E você conseguiu encontrar todas as respostas que você queria? Bom, Cláudio, todas as respostas acho que é uma generalização um tanto forte, né? Mas eu acredito que em 15 anos de busca e, sei lá, algumas milhares de pessoas que eu ajudei nesses 15 anos, eu acredito que eu já encontrei um tanto razoável de respostas, né? Então, hoje, depois de 15 anos, eu consigo interferir muito constantemente na vida dos meus alunos, dos meus clientes. E me diga uma coisa, quando você pensou nessa estrutura para o site, o que você imaginou, né? Como você chegou ao treinamento final que está lá hoje disponível no site? Tá. A programação neurolinguística, ela não estuda especificamente, Cláudio, só questões relacionadas ao físico, por exemplo, a nós exercícios físicos. Ela estuda pessoas com resultados extraordinários, ponto final. E essa mesma estrutura que uma pessoa pode ter, por exemplo, ela quer ter um resultado financeiro, ela está com alguma questão financeira, né? Alguma questão para resolver financeira. O que pessoas extraordinárias fazem para resolver essa questão? É a mesma estrutura do que pessoas sedentárias vão usar para conseguir se exercitar, por exemplo, regularmente. Então, é exatamente a mesma estrutura, Cláudio. A gente consegue transferir facilmente um conhecimento para outro. Ed, uma coisa que eu tenho certeza que as pessoas vão perguntar. Como funciona esse treinamento? É um módulo só? É uma sequência de módulos? Você faz uma vez e acabou? Como é que é? Olha, Cláudio, vamos pegar o exemplo, por exemplo, da fisiologia. Tá? Nós temos 3 pilares, fisiológico, técnico. Os 3 temos que nos desenvolver. Vamos pegar aquilo que é tradicional só para que as pessoas consigam entender. Vamos supor que você é sedentário. Está parado, faz anos que não treina. Quando você começa o seu treinamento, você não sabe que tipo de tênis que vai usar, você não sabe se você tem que beber água antes, durante e depois, quanto de água, né? Que tipo de roupa que eu vou usar ao longo desse processo. E você começa aos trancos e barrancos, vamos imaginar que você está treinando sozinho, saiu tentando fazer da sua maneira. Mas ao longo do tempo você vai se desenvolvendo. Aí você conhece alguém, você contrata um site, você começa a ter acesso a determinadas informações que vai te aprimorando ao longo do tempo. Até um dia em que você saiu do sedentarismo, não sabia nada, nem que tipo de tênis usar. Você, por exemplo, você pode fazer uma corrida de 5 km. Quando você vai fazer uma corrida dessa, que para você já pode ser alta performance, você já vai saber que tipo de tênis, que tipo de roupa, quanto de água especificamente para manter aquele ritmo que você consegue manter ao longo das provas, né? Então você vai se desenvolvendo e vai se tornando cada vez mais específico, mais profundo na fisiologia para que você tenha aquele tipo de resultado. No treinamento mental é exatamente igual, Cláudio. Nós começamos com questões que são básicas, conceitos básicos, práticas básicas, e ao longo do decorrer desses 3 ao mesmo tempo, nós vamos te dando questões mais sofisticadas, práticas mais sofisticadas, para que você aprimore a tua cabeça, para se desenvolver, e assim como a fisiologia chegar a alta performance, você também mentalmente pode chegar lá. Vamos lá. Meu amigo, de tudo isso que você já viu, de tudo isso que você estudou, se você fosse deixar uma dica ao pessoal que está nos assistindo, o que você poderia dizer para eles que com certeza vai mudar a vida deles? Cláudio, com certeza pessoas vão te perguntar isso e talvez já tenham perguntado muitas vezes. Como é que eu faço para sair de onde eu estou? Com certeza. Isso é frequente. Isso, quando eu entendi a dica que eu vou te dar e eu vou dar para eles, isso realmente mudou minha vida e mudou a vida de todas as pessoas que eu pude, ao longo desses 15 anos, ajudar a transformar a vida deles. Que é o seguinte, tudo que você sabe, você já sabe. Isso não te faz evoluir na vida, porque você já sabe o que você sabe.
Então, todas as pessoas que querem se desenvolver ou transformar a sua vida, elas buscam algo que seja diferente. Então, uma pessoa que quer se desenvolver na vida ou quer mudar seu estilo de vida, ela tem que ser apaixonada pela mudança. É dar passos que ela jamais deu. Claro, tudo controlado, passos controlados, mas sempre arriscar algo diferente. Isso realmente transforma vidas. E com essa dica, pessoal, nós fechamos aqui essa entrevista. Foi um prazer muito grande, eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo vão poder aproveitar muito do que você falou e elas vão poder aproveitar também no nosso site. Eu quero agradecer em nome do Ponto e Largada, você nos receber aqui na sua casa. Será um prazer trabalhar com você, Ed. Muito obrigado. Imagina, Cláudio, eu é que agradeço a oportunidade e agradeço as pessoas também que estão assistindo e realmente nós nos veremos muito ao longo de toda essa transformação que nós prometemos. Valeu!